Olá, dando prosseguimento ao nosso trabalho no curso, nessa unidade 6, esse vídeo tem o objetivo de apresentar o procedimento que foi utilizado para a apresentação do plano de projeto e a sua distribuição, um plano de trabalho e a sua distribuição, melhor dizendo. Nós simplificamos a quantidade de informação do projeto, reduzindo a quantidade de atividades, de modo a facilitar o manuseio do arquivo e permitir que ele também seja utilizado na versão Desk 200 ou na versão demo de 40 atividades. Aqui foi feito um módulo chamado plano de trabalho do projeto, onde basicamente vemos o volume, a unidade. Agora aqui nós encontramos as unidades a serem produzidas no projeto. Aqui nós encontramos duração, início e fim e, de forma ilustrativa, o gasto total, incluindo o consumo de materiais e a despesa que está relativa a eles. Tem um outro modo que também eu elaborei, apenas para ilustrar. Aqui são as mesmas informações e aqui, de forma ilustrativa, o recurso ajudante, recurso materiais, o título até está errado aqui, mas aqui são todos os materiais, a mão de obra e todo o volume financeiro gasto, apresentando quase que com uma curva de Gauss. O nivelamento leva em consideração apenas os recursos humanos e equipamentos, e ele já foi feito aqui. Estamos considerando essa versão a versão própria para referências de linha de base. E com isso, nós já podemos ensaiar a produção do plano de trabalho. O plano de trabalho é através do ato de monitoramento. O monitoramento recupera as informações que teoricamente teriam sido produzidas pela equipe de execução. E a equipe de execução só pode produzir se tiver uma diretriz que vem desse planejamento. E essa diretriz estamos chamando de plano de trabalho. Nós temos os usuários e nas instruções do exercício a gente chama a atenção que o código deve ser montado de forma que traga a informação do nome do participante do curso através da definição de uma regra para o nome do arquivo. E temos também, além dos usuários, o perfil de acesso, ou as regras de acesso. E nós, pelas orientações do exercício, já dissemos que existe um acesso padrão para execução física, que é utilizada essa regra por todas as equipes de execução, que trabalha para mobilização, para preparação, até para ADM. Pelas propriedades, nós conseguimos ver que a equipe de execução tem acesso aos componentes de custo, já os fornecedores é escondido. Para a diretoria apenas para visualização e para o cliente também é escondido, e assim essa regra constante do exercício se repete para todas as definições de perfil de acesso. Os perfis entendidos, vamos gerar o plano de trabalho e o exercício pede um período de 4 meses. Esse é o plano de trabalho que as equipes que vão produzir as entregas do nosso projeto devem ter em mãos, sem recurso ou com os recursos humanos,
com referências de valores financeiros ou de quantitativos de materiais utilizados ou não, que serão esses conjuntos de informação, será referência para a equipe trabalhar, ou seja, a equipe de mobilização, ela precisa, nesse período de 4 meses, executar essas atividades dentro dessa programação de tempo, nem mais nem menos, produzindo essa quantidade. E qual é a unidade dela? É units. Essa quantidade de metros, de quilômetros, ou seja, há uma quantidade total, mas no período ela tem como previsão de trabalho a realização dessa quantidade dentro desse período, utilizando um número de horas específicas e utilizando um conjunto de recursos humanos e equipamentos, assim como utilizando um conjunto de materiais ou recurso ou total, de modo a atender a um planejamento. Esse é o plano de trabalho que nós vamos distribuir de acordo com a regra de responsabilidade. Falando em regra de responsabilidade, nós podemos ver aqui que foi atribuído, conforme o exercício, a uma equipe, a outra equipe, a produção dos principais pacotes desse projeto. Então, nesse caso, essa distribuição deve levar para cada um o conjunto de atividades e tarefas que devem ser realizadas no período em questão. Então, há um plano de trabalho para cada equipe. Como nós definimos caixa in e caixa out, nós vamos ter o plano de trabalho depositado na caixa in e, ao ser concluído, eles vão ser levados para a caixa out. Quando eles forem realizados no período, ao final do período, eles serão registrados aqui e jogados na caixa out. Distribuição dos dados prevê que todos os dados que estavam aqui foram distribuídos. E temos agora na caixa in um plano de trabalho para o pessoal administrativo, de mobilização e de preparação de equipes. O trabalho administrativo deve conter informações e tarefas relativas ao pessoal administrativo. O trabalho relativo ao pessoal de mobilização deve conter atividades e tarefas relativas à equipe de mobilização do local. Dessa forma, cada equipe recebe um plano de trabalho e mais tarde, isso na semana 4, da unidade 4, nós vamos ver como é que esse plano é devolvido para o sistema, colocando o realizado, não o previsto, mas o realizado nesse documento. De qualquer forma, há uma pasta de backup
copiar, colar, preserva o 001 da nossa primeira medição. Então, a primeira medição, 001. Normalmente, a medição, o plano de trabalho, acompanha a versão do nosso arquivo. Nesse nosso caso, a versão 3 é apenas ilustrativa para o nosso desempenho e desenvolvimento didático. Mas, a princípio, a primeira medição vem da primeira versão do nosso arquivo. Aqui estão os 3 planos de trabalho. Se nós fizéssemos outra proposta de plano de trabalho, dessa vez não com 4 meses, mas com 5 meses, teríamos uma quantidade talvez de atividade maior, uma quantidade a produzir maior, mas ao distribuirmos, teríamos um segundo conjunto de medição. Primeiro conjunto, segundo conjunto, primeiro conjunto de plano de trabalho, que se transformará numa medição de serviço realizado, segundo conjunto de plano de trabalho, que se transformará no serviço realizado. Só que nesse nosso caso aqui, o período seguinte inclui o período anterior como proposta de trabalho. Uma das atividades do nosso exercício é analisar isso e colocar na conclusão aquilo que isso pode trazer de impacto. Mais uma vez, o plano de trabalho chega no período inicial da produção. E uma vez concluído o trabalho e apontado nesses documentos o que de fato foi realizado, esse conjunto passa para a pasta Alt, para ser consolidado dentro do nosso projeto.